Edir, você coloca para gravar, por favor? Tá bom. Então, primeiro, quero agradecer demais a presença da Natália Mazotti e do Rafael Savon. Eles vão estar aqui hoje falando do Laboratório de Fundamentos da Transformação Digital. Quem são esses dois que estão aqui, né? A Natália é uma querida minha, a Natália Mazotti, ela lidera as parcerias do Google com associações e o ecossistema de notícias no Brasil, é empreendedora e jornalista especializada em dados e tecnologia e cofundou a startup jornalística Gênero e Número e a Escola de Dados. Antes de se juntar ao Google, presidiu a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e coordenou o núcleo de jornalismo do INSPER. Foi fellow JSK em Stanford e é formada em liderança pela Harvard Business School. O Rafael, já sei que é músico, né, Rafael? Então, Rafael Savoni lidera o Lab de Fundamentos da iniciativa Google Notícias do Brasil, é músico e especialista em estratégia de negócios e comunicação. Antes de se juntar ao Google, atuou no mercado publicitário e em Big Techs. É formado em comunicação e marketing pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Então, você deve pintar, né? Também. E pós-graduado em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Então, vocês podem ver que nós estamos muito bem assessorados hoje. Então, Natália, Rafael, por favor, a palavra está com vocês para falar dessa nova iniciativa do laboratório. Por favor. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Um prazer estar aqui novamente. Já participei de outro Café com a NER. A NER é uma grande parceira da Google News Initiative. A gente vem tramando muitas coisas juntos, né, Regina? Sim. Pensando um monte de coisa para apoiar os membros da NER e para apoiar o ecossistema de notícias como um todo. Então, novamente, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. Bom, como a Regina já me apresentou, eu vou pular essa parte, vou já entrar aqui na nossa apresentação. Depois eu vou passar a palavra para o Rafa. Ele é o nosso líder no Brasil dessa iniciativa em particular, que é o Laboratório de Fundamentos da Transformação Digital. Então, ele vai dar todos os detalhes sobre o laboratório. E eu queria começar, basicamente, falando um pouco da nossa intenção com esse programa e com outros programas que a gente roda no Brasil e globalmente, né, dentro da Google News Initiative. A gente tem um compromisso com esse ecossistema de notícias de longa data, né, não vem de hoje, e esse compromisso, ele está muito ligado à missão do Google, né? Eu acho que todo mundo percebe no cotidiano, né, no engajamento que a gente tem com essa indústria, o quanto que ela é relevante para a missão do Google, para a empresa como um todo, para os negócios da empresa, né, porque a gente trabalha basicamente com informação, e a gente quer uma web que seja aberta, acessível e com informação de qualidade para os nossos usuários. Então, a indústria de notícias é uma parceira muito importante para o Google. O nosso CEO, né, o Sundar, ele já falou isso em inúmeras oportunidades, né, em discursos públicos, então não é nada secreto, né, e a gente vem rodando uma série de iniciativas com parceiros dessa indústria, né, com veículos de notícia, também por conta dessa relevância que a gente enxerga neles. Como eu falei, esse compromisso ele não vem de agora, né, a gente já está há mais de 20 anos trabalhando em frentes que, de alguma maneira, atingem essa indústria, direta ou indiretamente, né, desde a fundação do Google, e aí a gente teve uma série de desenvolvimentos na empresa como um todo, até que, em 2018, a gente lança a Google News Initiative com uma perspectiva de concentrar os esforços da empresa em torno do apoio a esse ecossistema, que antes era uma coisa que acontecia em diferentes áreas, de forma esparsa, mas aí a gente entendeu, né, o Google entendeu que faria sentido ter uma iniciativa específica para apoiar esse ecossistema, que é um ecossistema tão relevante para a sua missão. E aí, a Google News Initiative foi criada, né, essa iniciativa voltada para a nossa indústria,
com o objetivo de acelerar a transformação digital. Então, a gente entende o seguinte, ó, o Google ele pode apoiar de inúmeras maneiras, mas qual que é a maneira que é mais diretamente ligada ao que o Google entrega de melhor, que é tecnologia? É pensar a transformação digital. Então, a gente quer apoiar os veículos de notícia nessa frente, porque a gente entende que é a frente para a qual a gente pode contribuir mais. E, com isso, a gente pensa uma série de programas que envolvem diretamente a parte de negócios dos veículos. Então, vocês vão ver que esse programa, por exemplo, que a gente vai ter como foco hoje, é um programa direcionado a acelerar o desenvolvimento dos modelos de negócio que sustentam, né, que dão uma perspectiva de sustentabilidade de longo prazo aos veículos de notícia, tá? Então, a gente fala muito, né, desses 3 pilares de atuação da Google News Initiative, que fazem parte, que compõem a missão, aquilo que a gente acredita para esse ecossistema. O primeiro pilar é um pilar de jornalismo, né, da linha editorial, e aí a gente tem uma série de treinamentos que envolvem esse pilar, né, seja pensando ferramentas que podem apoiar uma apuração de maior qualidade ou com maior eficiência, né? Então, a gente trabalhar, por exemplo, o Pinpoint, que é uma ferramenta super bacana para facilitar a classificação e outras possibilidades com grandes massas de dados, né? Então, você está trabalhando dados massivos, a gente tem uma série de ferramentas que apoiam a utilização eficaz desses dados. A gente tem o Trends, que também é uma ferramenta que acaba trazendo inúmeras pautas interessantes para os veículos. A gente vê uma série de reportagens feitas a partir dos dados do Trends, né, que mostram o interesse na busca. Então, o que o brasileiro está interessado em buscar, né, o que a gente vê de mudança em tendências, isso é bem legal, e uma série de outras ferramentas. A gente tem um segundo pilar que envolve exatamente os modelos de negócio, como é que a gente apoia essa sustentabilidade de longo prazo dos veículos, e aí esse programa que a gente vai falar está dentro desse pilar, e a gente também acredita muito que a gente só vai caminhar nessa direção que a gente deseja de sustentabilidade se a gente construir as melhores práticas, né, construir uma ideia de comunidade. Comunidade não só no Brasil, que aqui a gente roda uma série de programas, mas a gente tem esses mesmos programas ou programas regionais adaptados em outros países. Então, a gente consegue beber de várias fontes para entender o que está acontecendo de legal na Índia, o que está acontecendo de legal nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Austrália e em vários outros lugares do mundo, e com isso ter um intercâmbio de informação, né, e de conhecimento que vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais o jornalismo de qualidade e os negócios pensando numa sustentabilidade de longo prazo. E aí eu vou falar um pouquinho de como que a gente desenvolve essas 3 frentes, né? Pensando nos tipos de parcerias que a gente pode ter, e eu sei que muitos de vocês aqui são parceiros do Google de longa data, né, em diferentes programas, ou utilizando diferentes ferramentas que apoiam o negócio de vocês. Então, eu queria mostrar isso, né, fazer um overview, e aí depois a gente entra especificamente no programa. Bom, a primeira coisa é que a gente escuta muito feedback, né, recebe muito de vocês o que são os principais desafios desse ecossistema. Então, a gente tem, de um lado, né, um grande desafio relacionado à confiança e credibilidade, e aí tem uma série de iniciativas. Agora, recentemente, a gente lançou e está em processo de seleção para anunciar vencedores de um fundo de inovação de fact-checking. Imagino que vocês já tenham ouvido falar desse fundo, sei que foi tema de um café aqui também, né, há algumas semanas. Então, isso é só um exemplo de uma iniciativa que a gente tem que envolve essa frente de confiança e credibilidade. A gente tem uma parceria de longa data com o Projor, que é um think tank, né, que é um instituto de pesquisa que trabalha esses temas, e a gente acredita que a gente precisa fortalecer essa relação do usuário com os veículos de notícia. Isso faz parte também, né, da maneira como o Google trabalha com a indústria, e aí isso também acaba direcionando para a sustentabilidade empresarial, porque a gente fala muito, né, do foco no usuário.
aqui no Google, e a gente acredita que esse foco no usuário, no leitor, né, no consumidor de notícias também é extremamente central para o modelo de negócios jornalístico, né, para o modelo que vocês tocam nas empresas de vocês. Então, a gente também tem uma série de demandas super relevantes para essa frente de sustentabilidade empresarial que a gente levantou a partir do feedback, né, das sugestões de vocês. Então, queria já ressaltar isso para deixar muito claro que a gente está sempre aberto a essa troca, né, a receber sugestões, a receber críticas, né, e tudo que seja construtivo para que a nossa relação possa evoluir, melhorar, e a gente conseguir apoiar com mais efetividade o ecossistema, a gente está totalmente aberto a escutar. Aí a gente pegou, esse ano, Larissa, as inscrições já fecharam, né? A gente está agora nesse processo de seleção das iniciativas que vão ser contempladas. Em breve, isso vai ser anunciado também, tem um júri próprio para isso. Eu não faço parte diretamente dessa iniciativa, então estou falando aqui o que eu sei pelos meus colegas, mas depois a gente pode... poxa, uma pena, mas depois eu posso mandar aqui no chat o link do anúncio, e aí, enfim, se você tiver qualquer dúvida, se eu souber responder, eu faço com o maior prazer. Esse é um exemplo de uma potencial parceria, né? A gente tem frentes de produtos, treinamento, parcerias institucionais como essa que a gente tem com a ANER, que é uma parceira nossa já há mais de um ano, né, que a gente vem desenvolvendo uma série de programas, e parcerias comerciais também, que aí são frentes de várias outras áreas. Queria falar um pouquinho sobre alguns produtos que a gente tem. Alguns desses produtos vocês vão, inclusive, explorar nesse laboratório com o Rafa, tá? Então, aí pensando nessas 3 frentes que a gente trabalha, né? Tem a frente editorial, a frente de negócios, e na frente de negócios a gente foca muito em audiência e receita, né? Que enfim, é a base central do nosso negócio. E aí a gente tem várias ferramentas que apoiam o nosso trabalho nessas 3 frentes, tá? Aqui tem algumas delas, eu já citei algumas, e eu não vou me alongar muito nisso, porque eu quero deixar bastante tempo para o Rafa comentar do programa. Aí a gente tem essa segunda forma de trabalhar parcerias com a indústria, que são os treinamentos. E por que essa forma a gente acredita muito nessa maneira de apoiar a indústria? Porque, primeiro, que a gente, em muitos casos, tem profissionais especializados, seja em ferramentas, seja em novas tecnologias, no Google, que às vezes a gente, até com muito dinheiro, a gente não consegue necessariamente acessar esses profissionais especializados nas ferramentas que são utilizadas no nosso cotidiano, né? Então, os treinamentos, eles ajudam muito nisso, a apoiar o ecossistema com conhecimento e com insights muito específicos de produtos e tecnologias que o Google fornece para esse ecossistema. Além disso, a gente tem nesses treinamentos, em vários casos, né, coaches que ajudam diretamente, né, com um atendimento personalizado, os veículos a, de alguma maneira, explorarem novas formas de gerar receita nos seus negócios. Então, esse atendimento personalizado que a gente oferece também nos treinamentos ajudam demais a desenvolver os nossos parceiros, né? E é uma coisa que a gente acredita que tem muito valor na ponta, tá? Então, no caso do laboratório de transformação digital, o Rafa vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas a gente oferece, por exemplo, auditorias individualizadas. Então, cada participante do laboratório recebe um diagnóstico dessas frentes que são relevantes para o trabalho: desenvolvimento de audiência, receita do leitor e receita de publicidade, né, para que cada um entenda onde que estão desafios, né, e quais são as boas práticas para a gente conseguir avançar nessas frentes relevantes, tá? Então, os treinamentos são uma segunda forma da gente fazer as parcerias, e as parcerias mais diretas também, seja para desenvolver pesquisas, seja para formar coalizões, como é o caso do Comprova, né, seja para oferecer financiamento para iniciativas de inovação e por aí vai. Tá? Aqui a gente tem algumas das parcerias institucionais que a gente já fez no passado, são só alguns exemplos, a gente tem dezenas de parcerias, né, e a ANER é uma das nossas parceiras, a gente tem uma frente de parceria com as associações de notícia,
que eu lidero no Brasil, e isso para a gente é muito relevante, porque é uma maneira da gente conseguir escalar os nossos esforços. Imagina que tem muitos veículos e muitas iniciativas de notícia no Brasil. A gente quer que tenha cada vez mais, né, que a gente consiga acabar com os desertos de notícia, mas para a gente chegar em todas elas, a gente precisa conseguir dar, de alguma maneira, um esforço de escala para as nossas ações, e as associações são extremamente importantes para isso. Então, agradeço demais a parceria da Regina aí nesses últimos anos. Bom, eu vou passar para o Rafa, tá? Acho que eu dei um overview aí das coisas que a gente faz e explicando um pouco também, né, o racional por trás dessas iniciativas, e o Rafa vai falar em mais detalhes do programa desse laboratório de fundamentos da transformação digital. Perfeito, muito obrigado, Natália, por toda a introdução. Prazer, gente, para quem não me conhece, eu sou o Rafa aqui do Google, trabalho junto com a Natália, sou aqui do time do Google Notícias. E, bom, acho que o principal motivo de eu estar aqui hoje é principalmente para convidar vocês, né, formalmente, para participarem com o programa junto com a gente, né, contar um pouco mais e mostrar para vocês o que são essas auditorias, né, e como que, de fato, a gente pode entregar algo muito valioso, assim, na mão de vocês, né, para que vocês recebam esse material, vocês consigam levar para dentro de casa, liderar discussões com os times e até fazer uma autoanálise, né, sobre as iniciativas que eu tenho hoje, será que elas estão sendo feitas da forma mais eficiente que a gente pode, né, a gente está aproveitando os melhores recursos que a gente tem. Então, vou fazer todo esse apanhado aí com vocês para, enfim, contar um pouco mais do programa. Ô, Nath, você quer que eu compartilhe aqui a tela? Acho melhor, né? Deixa eu fazer isso. Eu acho que sim, Rafa, porque aí você vai guiando aí no seu tempo. Deixa eu parar aqui. Tá bom. Só um minutinho, gente. Um minuto. Já está aparecendo para todos? Tá. Tá bom, gente. Então, o Fundamentos Básicos, né, que é esse lab que a gente veio contar para vocês hoje, ele é uma dessas iniciativas que materializa todo esse propósito do Google, né, de estar aqui apoiando o ecossistema de notícias. O Fundamentos Básicos, ele é um programa muito interessante por dois motivos, eu diria. O primeiro deles, porque durante esse programa, tudo que vocês vão ver de análise, recomendação, é baseado em dados, é baseado em boas práticas, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? A Natália enfatizou muito bem aquele terceiro ponto ali sobre criar uma comunidade global. Eu acho que esse programa, ele materializa isso muito bem. Então, todos os exemplos que vocês vão ver durante as sessões que a gente estiver juntos, tem exemplos do Brasil, mas também tem exemplos de fora. Isso é muito importante, até para a gente oxigenar e entender também o que está sendo feito nesse mercado em outras localidades. E a outra coisa que eu diria que é muito valiosa desse programa são as auditorias personalizadas. Então, cada um de vocês que participar com a gente do programa vai receber 3 auditorias personalizadas sobre cada tema que a gente vai abordar. Vou até passar aqui para o próximo chart, fica bem visual para vocês. Então, a gente tem basicamente um programa de 3 meses de duração, gratuito, com boas práticas globais, que vai aprofundar em 3 temas, né? Desenvolvimento de audiência, receita de leitores e receita de publicidade. Cada sessão dessa tem 2 encontros, né? Totalizando 6 encontros no totais. A gente tem um primeiro papo, que é uma sessão de aprendizado, onde a gente fala um pouco de teoria e apresenta para vocês algumas recomendações baseadas nas melhores práticas do mercado. Após esse encontro, cada um de vocês participantes vai receber essa auditoria personalizada, então a gente entra aqui no site de vocês, a gente pede, inclusive, antes do programa começar, acesso a algumas ferramentas, como, por exemplo, o Google Analytics, o Google AdSense ou o Ad Manager, caso vocês usem, para a gente conseguir também entrar nessas ferramentas, visualizar os dados de vocês e também ajudá-los a entender um pouco melhor como eu leio esses dados da forma mais eficaz. Então, vocês, após essa sessão de aprendizado, recebem uma auditoria e, sempre ao final de cada encontro, de cada tema, a gente tem um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho ele também é super valioso porque a gente traz exemplos do grupo, né? Então, vamos supor que a gente tem aqui o grupo da NER, a gente olha quais são as melhores práticas dos temas que a gente falou, dos temas que a gente abordou, de pessoas que já estão implementando isso muito bem, e literalmente dá o protagonismo para vocês, tá? Vocês, nesses papos que participam, que a gente abre justamente para uma discussão, onde, de repente, por exemplo, a Natália é líder de uma iniciativa dentro de um veículo, e ela fez uma aplicação muito boa de um assunto que a gente comentou, então a Natália vai contar para o time
como que ela fez isso, quais foram as dificuldades, que ferramentas ela está usando, né? Como que ela está metrificando isso da melhor forma, né? Quais são os KPIs que a Natália olha para isso. Então, é muito interessante, e essa troca ela é muito valiosa, porque deixa de ser uma troca também só aqui do Google falando para vocês o que é interessante, mas vocês trocam entre si. Então, essa parte do networking, da colaboração, né? Eu diria que ela é também uma parte aqui muito valiosa desse programa. Então, ele tem uma duração longa, né? E, de novo, vale muito a pena participar por conta das auditorias. Eu diria que, diferente dos outros programas que a gente tem, né, aqui a gente consegue olhar para cada um de vocês com atenção e com uma granularidade maior, né? Então, eu diria que isso é super interessante aí para vocês. Eu vi que alguém mandou aqui no chat uma pergunta, Maria Clara Cabral, Rafa, nosso modelo de negócio não prevê receita de publicidade. Acha que faz sentido a gente participar do programa? Com certeza, Maria. Com certeza faz, porque assim, o que também é muito interessante desse programa, ele tem uma elasticidade grande, que hoje, mesmo se você não tem implementado uma receita de publicidade, a gente parte de uma parte teórica para contar para vocês por que isso é valioso, por que isso é interessante, né? A gente, ao mesmo tempo, também apresenta auditoria, né, daqueles que têm isso implementado, mas a gente consegue também justamente fazer uma troca, né? Então, de repente, da pessoa que tem hoje um Ad Manager ou tem um AdSense implementado, também contar para o grupo se isso está sendo valioso para ele, né? Como isso está acontecendo. E, ao mesmo tempo, hoje, se você não tem nenhuma dessas três pilares implementados, ou, de repente, das estratégias que a gente vai falar implementadas, também é uma chance de você ir aprender, entender por que ela é relevante, e principalmente mudar o modelo de negócio. Isso, exatamente. Eventualmente, tá. E aproveitando e usar até o contato que vocês vão ter diretamente comigo, achei também importante reforçar isso, gente. Eu sou a pessoa que vou estar com vocês em todos os encontros, tá? Então, vocês podem super me perguntar, eu também estou à disposição aí de vocês para ajudá-los mesmo. Eu gostaria de implementar, vou dar um exemplo, tá? Eu quero começar a implementar um push notifications no meu site. Como que eu faço isso? Quais são as ferramentas que eu tenho disponível? Por que isso é interessante? E a partir do momento que eu quero implementar, qual que é o melhor jeito de fazer? Então, eu diria que algo que é muito interessante do programa venham justamente com a mente aberta, para entender o que a gente está falando, né? E, de repente, até para discordar do que a gente está falando, né, gente? Porque a gente apresenta aqui as boas práticas, mas a gente entende que cada negócio está num nível de maturidade diferente, tem um contexto, né, de mercado diferente, um contexto de negócio diferente. Então, nada que a gente apresenta é algo que está escrito em pedra, mas está baseado nos dados das boas práticas, né? Então, eu diria que esse é o principal recado aqui. Tá bom, Maria? Legal, obrigada. Imagina. Vamos seguir aqui. Eu gostaria de detalhar aqui para vocês também um pouco mais quais são os temas que a gente aborda, né, em cada um desses pilares, né? Então, no desenvolvimento de audiência, a gente vai desde de uma questão mais básica, como, por exemplo, de newsletter, push notifications, que deu exemplo, né? Como que eu otimizo os metadados do meu site para potencializar as minhas chances de ser melhor ranqueado em search, né, aparecer para mais pessoas em search. Estratégias de redes sociais, recirculação de matérias, velocidade e experiência da página. Então, eu até trouxe para vocês aqui alguns exemplos mais práticos, né, de ferramentas e de como a auditoria avalia, né, cada um desses pontos, até para ficar um pouco mais tangível para vocês. E no desenvolvimento de audiência, a gente apresenta algumas ferramentas novas para vocês, como, por exemplo, o Google Analytics, caso alguém não use ou não conheça, a gente também fala sobre ela do zero. Existe hoje duas ferramentas gratuitas disponíveis, que são o Rich Results Test e o Paid Speed Insights, que você também consegue se autoavaliar nesses assuntos que a gente apresenta. Inclusive, são as mesmas ferramentas que a gente usa nas auditorias, então também é um momento aí de vocês conhecerem novas ferramentas. Num segundo momento, a gente fala sobre receita de leitores, e aqui, receita de leitores, a gente vai falar sobre dois tipos, né? Então, a gente tem modelos que são modelos de contribuição, quando um leitor faz uma contribuição para o seu site, uma espécie de doação, porque ele se conecta, ele vê valor no seu conteúdo, ou um modelo de assinaturas, né, que pode ser desde um conteúdo que está atrás de uma paywall, por exemplo, ou, de repente, você criar ali produtos específicos que você também consegue rentabilizar, como, por exemplo, uma newsletter que só funciona de forma monetizada para assinantes, né? Então, como que eu crio isso do zero, né? Caso eu não tenha nenhuma das duas, ou caso eu já tenha, será que isso está sendo feito da melhor forma? Será que eu estou comunicando o meu valor da melhor forma, né? Estou me posicionando do jeito certo para os meus leitores aderirem, né, a esses planos que eu ofereço? Então, a gente vai abordar isso, e a gente me apresenta o Reader Revenue Manager, que é uma ferramenta que eu vou falar
inclusive hoje mesmo, na sequência com mais profundidade, que também é uma ferramenta gratuita que ajuda vocês, de repente, a implementar isso do zero, tá? Então, a gente também apresenta essa solução para vocês. E, por último, a gente tem um tópico de receita de publicidade, que a gente entende hoje que ela é muito relevante para a saudabilidade financeira de um negócio, que é basicamente, a partir do momento que eu tenho uma audiência no meu site, né, né, eu tenho um fluxo de pessoas que me visitam, como eu posso aproveitar, né, essas visitas para também mostrar em anúncios, né, e também rentabilizar essa parte de publicidade no meu site. Então, a gente fala das ferramentas do Google Ad Manager e do Google AdSense e entra numa série de detalhes, como, por exemplo, tipos de anúncio, tamanhos de anúncio, posicionamento correto, né, quais são os formatos que eu posso colocar ali de espaço publicitário no meu site. Então, a gente também aborda aí um detalhamento maior essa questão de publicidade dentro do site, tá bom? Bom, e por que esse programa ele é valioso para vocês? Acredito que eu já falei muito do que está aqui, mas vocês vão ter os melhores exemplos implementados não só no Brasil, mas no mundo. Isso é muito importante para a gente criar uma comunidade global. Vocês vão contar com o apoio do Google, meu e da Natália. Então, a gente, durante todo esses 3 meses juntos, a gente está à disposição de vocês, né? O programa, ele tem uma agenda, né? Ele tem esses 3 tópicos que a gente, né, apresenta com maior profundidade, mas, de repente, hoje vocês estão com uma dificuldade que não necessariamente se conecta ao que a gente está falando, mas, de alguma forma, sim, usem a gente nesse momento, né? nesse contato que a gente vai ter, para fazerem perguntas, né? E a gente, aqui dentro do possível, também ajuda vocês a buscar essas conexões aqui dentro e auxiliá-los também nas questões que vocês estão tendo aí do dia a dia. Recomendações práticas e auditorias personalizadas. Então, de novo, a auditoria é super interessante para quem participa. E vocês fazem parte da nossa comunidade, né? Nos papos, principalmente dos grupos de trabalho, a troca ela é muito importante, ela é muito valiosa para todos. E ao final do programa, a gente também ajuda vocês a montarem cases de sucesso. Então, depois que o programa termina, mais ou menos 1 mês após o programa, a gente envia para vocês um formulário, onde vocês dão um feedback para a gente, né, que a gente também, como a Natália mencionou, está sempre tentando melhorar, né, está sempre tentando otimizar, né, todos os programas que a gente oferece, então vocês também conseguem dar um feedback para a gente sobre fundamentos, e também a gente consegue mensurar, com a ajuda de vocês, o que deu certo disso que vocês implementaram, né, porque como vocês têm 3 meses de duração do programa, a ideia é justamente vocês aproveitarem essa janela para testarem essas implementações, né, e usarem a gente aí para tirar essas dúvidas, para ajudar vocês a otimizar, a implementar da forma correta. Então, após aí esse 4º mês, né, de contato, a gente também consegue ajudar vocês a entender se cresceu ou não cresceu e criar esse banco de dados aí de cases. E uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, hoje vocês já conseguem ter acesso a publishers que, assim como vocês, participaram do programa, implementaram algumas estratégias que a gente apresenta e tiveram resultados positivos, então também serve ali quase como um banco de dados ali de referência, de inspiração, né, para estar identificando ali quais são as boas práticas sobre cada tema. E como que são essas auditorias personalizadas? Então, aqui eu aproveitei para trazer para vocês exemplos bem práticos de como que é essa auditoria, né? Então, quando vocês receberem essas auditorias, né, ou participarem do programa, grande parte dos assuntos, né, eles vão estar divididos aqui nessa página, onde do lado esquerdo a gente consegue exemplificar para vocês cada tópico que a gente olhou, né, que a gente criou o diagnóstico, né, e a gente usa aí esse código de cores, né, para identificar se foi implementado da forma correta, se você tem ou não implementado. No meio, a gente tira basicamente um print do que a gente viu, né, do que o time viu quando fez a auditoria no site de vocês, e na direita, um exemplo prático do que a gente entende que é a melhor implementação da categoria. E para isso, a gente tem também um site demo, né, que inclusive eu posso mandar para vocês aqui daqui a pouco no chat, que é uma simulação de um veículo de notícias fictício, que ele tem todas as implementações do programa aplicadas. E aí você consegue navegar por esse site, tanto numa visualização de desktop quanto mobile, para visualizar tudo isso que a gente falou. Então, como é que é uma newsletter bem implementada? Como que é uma página que tem um modelo de assinatura com uma landing page otimizada? O que seria essa landing page ideal? Então, vocês também conseguem navegar por essa página por conta e também digerir, né, todo esse conteúdo ali de uma forma bem fácil e prática, tá? Então, a auditoria ela tem esse formato, né? E aqui eu trago outros exemplos para vocês de temas, né? Então, essa, por exemplo, é a capa da nossa auditoria aqui de desenvolvimento de audiência, né?
Desenvolvimento de audiência, por exemplo, é o primeiro tema que a gente fala, porque a gente entende que ele tem uma conexão muito forte com a parte das receitas de leitores e com as receitas de publicidade, porque a partir do momento que eu entendo quem que é a minha audiência, e eu tenho estratégias que ali diariamente, né, estão movimentando e estão buscando trazer um aumento de público, consequentemente, eu vou ter, e a partir do momento que eu tenho um público mais engajado, esse público que é mais engajado, ele vai estar mais aberto e suscetível, por exemplo, a aderir a um modelo de assinatura ou de contribuição do meu site, ou quando eu penso no modelo de publicidade, eu vou ter mais page views, eu vou ter mais impressões, e isso, consequentemente, também vai aumentar ali os meus números, né, de ads, né, e, consequentemente, vai aumentar minha rentabilidade. Então, por isso, a gente fala primeiro de audiência, né. E aí, para vocês entenderem um pouco mais sobre como está a audiência no site de vocês, a gente tem duas ferramentas, né, o Real Time Content Insights, que é uma ferramenta muito prática para redação. Então, você consegue conectá-la também com a sua conta do Google Analytics, ela faz uma leitura do seu site em tempo real. Então, quantas pessoas estão lendo cada artigo que eu veiculei? Quem são essas pessoas? Né? Qual é a questão de... qual é a idade? Qual é o gênero dessas pessoas? Então, você consegue ter ali uma granularidade sobre o que está acontecendo no seu site em tempo real. E o que é muito legal dessa ferramenta é que ela é integrada ao Google Trends. Então, de repente, você consegue entender, olha, hoje o assunto mais falado do dia é esse aqui. Eu tenho alguma matéria, algum artigo que está cobrindo esse tema, né? E de repente ali também até cavar uma oportunidade de pauta. Então, o Real Time Content Insights, ele tem esse olhar dinâmico, né, para o dia a dia, enquanto o News Consumer Insight, que é uma ferramenta que a gente aprofunda muito mais, tá, no Labs, né, ela traz para a gente um raio-x sobre a sua audiência. Até tá um pouco pequeno aqui, mas dá para vocês verem que tem uma caixa roxa, uma caixa azul e uma caixa verde, né. Basicamente, essa ferramenta, ela quebra a sua audiência em 3 públicos. Um público de leitores casuais, que são pessoas, por exemplo, que entraram no seu site uma vez nos últimos 30 dias. Normalmente, para a maioria dos publishers, é aqui que está a maior fatia, né, de audiência, que normalmente são aquelas pessoas que acabaram entrando no seu site uma vez, né, não são aqueles leitores fiéis. No segundo momento, a gente tem os leitores fiéis, que são aquelas pessoas que entraram no seu site de 2 a 14 vezes, então, normalmente é uma porcentagem um pouco menor, mas a ideia do programa é justamente te ajudar nessa transição, né, que você tenha menos leitores casuais e mais leitores fiéis, leitores que te conheçam, que voltem para o seu site. E, por último, a gente tem ali os brand lovers, né, que são os apaixonados pela sua marca, que são aqueles leitores que provavelmente têm o seu site favoritado, que entram diariamente no seu conteúdo, né, que acessam ele numa periodicidade maior do que 15 vezes. Então, o que é interessante nesse site, né? Assim como o Real Time Content Insights, você consegue integrá-lo ao seu Google Analytics. Então, eu até ia pedir para vocês, né, quem tiver disponibilidade, depois daqui a pouco eu mando para vocês aqui, entrem nesse site, conectem o Google Analytics já com o site, vocês já vão ter esses dados hoje na mão de vocês. Só para vocês terem uma ideia de dimensionamento de audiência. E aí vocês também conseguem depois fuçar esse site com mais calma, mas ele tem uma série de... Né, a partir do momento que você integra com o GA4, ele também já te dá ali recomendações baseadas nesses seus dados de audiência de coisas que você poderia estar implementando hoje. Essas recomendações a gente vai abordar no programa, então não se preocupem com elas. Mas se vocês conseguirem já irem se familiarizando com a ferramenta, é interessante porque vocês podem usar os encontros comigo justamente para tirar as dúvidas que vocês têm ali sobre esse assunto, tá? Então aqui são 2 exemplos de ferramenta que vocês já vão ter contato logo no primeiro encontro que a gente tem, tá? Além dessa ferramenta, a auditoria, ela vai entregar para vocês esse diagnóstico que chama pontuação de funil de leitores. Basicamente, com os dados do News Consumer Insights, né, do site, e com a integração com o seu Google Analytics, a gente consegue, né, existe um algoritmo aqui que gera esse score para a gente e vai te dar uma nota de 1 a 100 para entender como está o seu funil de leitores, né, a sua pontuação de leitores comparado com outros veículos de notícia ao redor do mundo. Eu diria que essa métrica ela é interessante muito mais para te situar, para entender assim, hoje eu tenho uma audiência relevante, né? Hoje os meus dados estão bons comparados com o mercado global, né? Como que eu estou, né, em comparação a esses públicos? Então, muito mais para te dar um norte, né? Para te situar nesse mapa, né, de veículos de notícia, como está ali a minha pontuação. E a partir dele, você também consegue entender se a sua frequência de visitas está otimizada, se a sua duração de visitas não está otimizada. Então, a gente consegue também, a partir dessa pontuação, e na sequência da auditoria, né, que a gente fala sobre as estratégias,
entender quais são as implementações que podem fazer mais sentido para o seu momento. Então, para isso que ela serve. Outra ferramenta que vocês também vão ter acesso aqui com a gente é a ferramenta do Rich Results, que eu também mostro para vocês. Ela é uma ferramenta gratuita e ela ajuda justamente a gente a entender como está hoje os dados estruturados do seu site e por que ele é importante. Quando a gente pensa em Google Search, existem uma série de premissas, né, de pré-requisitos que o Google avalia quando ele está olhando para site de notícias. Então, é importante que vocês tenham algumas tags implementadas, como, por exemplo, a tag Article ou News Article. Hoje, se você não tem essa tag implementada, o robô de search do Google ele não identifica que o seu site é um veículo de notícias. Então, por exemplo, você tem isso implementado? Isso é extremamente importante. Então, aqui só mais um exemplo aqui de um assunto que a gente fala, né? O search é um tema muito complexo, né? Ele é infinito, na verdade, mas a gente apresenta para vocês aqui algumas premissas importantes para vocês começarem a trabalhar um pouco melhor ali à frente de dados estruturados do site, tá bom? Outro tema que a gente fala sobre velocidade, né, experiência, né? A gente vai falar sobre uma série de estratégias para aumentar a audiência, mas e o seu site? Ele tá numa velocidade que é boa, né? A gente tem dados aqui que se o seu site demora mais de 5 segundos para carregar, mais de 50% da sua audiência acaba desistindo de permanecer. Então, por exemplo, seu site precisa carregar em menos de 5 segundos, né? Então, como é que está o carregamento do seu site hoje? Hoje a gente ajuda a fazer essa leitura com essa ferramenta que chama PageSpeed, onde a gente olha para as Core Web Vitals, né, que são essas métricas principais ali, as métricas vitais ali do seu aplicativo, a gente se aprofunda um pouco mais nelas, mas a gente te entrega esse diagnóstico. Hoje o seu site está carregando da forma que deveria ou não. E a partir disso, o que pode ser feito? Né? Então, essa ferramenta também dá resposta, traz respostas para a gente e te ajuda a endereçar essa questão de velocidade, né? E toda essa conversa que ela é muito mais técnica, para dentro de casa com o seu time de tecnologia, né? Então, ela também tem a sua relevância aqui para o Fundamentos. Bom, falando sobre a auditoria 2, né, que é sobre receita de leitores, né? A gente traz para vocês, por exemplo, boas práticas sobre landing pages de modelos de assinatura ou contribuição. Então, o que é uma landing page otimizada, né? Qual é a melhor forma de eu contar para os meus leitores que eu tenho hoje um modelo de assinatura? A partir disso, qual a melhor forma de eu montar opções de planos, né? Eu tenho muitas opções, eu tenho poucas opções, como que eu faço isso? Qual que é a melhor forma? Como que eu destaco a opção de assinatura que eu gostaria de vender, né? Como que eu faço isso da melhor forma? Como que eu uso o espaço ali do meu desktop, né? Nesse exemplo, da melhor forma para me posicionar e vender meu posicionamento como veículo de notícias para os meus leitores entenderem um pouco mais e verem valor no que eu estou oferecendo, né? Então, a gente também aborda esse tipo de implementação tática, né? Como também apresenta para vocês o Reader Revenue Manager, que é uma ferramenta hoje do Google, que ajuda você, caso hoje você não tenha uma pessoa para montar uma landing page, por exemplo, no site de vocês, essa é como se fosse uma espécie de plugin, né, que você instala no seu site e ele automaticamente mostra para a sua audiência, né, você também consegue setar ali a periodicidade, em que momento você quer mostrar, né, essa janela, que essa janela apareça ali durante a navegação do usuário, que vai também mostrar. Nesse caso aqui, são dois exemplos de modelo de assinatura e de contribuição, né? Olha, hoje eu te ofereço essas opções, né? Qual que é a melhor forma de contar isso para os leitores? Então, a ferramenta ela já te entrega também um layout pronto, né? De como fazer isso e também uma forma de você começar também a implementar, né? E já iniciar aí a sua mudança em relação a ter uma receita de leitores o quanto antes. Então, a gente também aborda em mais detalhes aí sobre essa ferramenta, mas também sobre as boas práticas para utilizá-las, né? Enfim, essa não é a única ferramenta disponível no mercado, mas a gente fala um pouco mais sobre ela, por ela ser gratuita também e ser do Google, tá? E por último, a gente tem a nossa auditoria de publicidade, né? Então, aqui dando mais um exemplo para vocês, a gente se aprofunda, né, no que é o Google AdSense, no que é o Google Ad Manager, qual dessas duas faz sentido para mim, né? Então, até dando um spoiler para vocês, hoje, se vocês não fazem venda direta, né, não tem um time de vendas, ou não tem, de repente, uma pessoa dedicada, né, a olhar para essa frente mais comercial, hoje você pode estar implementando o Google AdSense no seu site, porque você não precisa ter um especialista no seu time para fazer isso, ela é simples de implementar, né, você só vai copiar o código que é gerado pelo próprio site do AdSense e colar
dentro do código do seu site, automaticamente você já vai estar aí veiculando anúncios, você consegue, através da própria plataforma do AdSense, também fazer todo o controle ali, mas basicamente o AdSense é uma ferramenta para mídia programática, e o AdSense é uma ferramenta que ela é mais complexa, né? Ela é justamente a fusão, né, entre a mídia programática e a venda direta, onde você consegue ali ter um controle maior, né, ter um olhar muito mais granular para tudo que você tá, né, e para todos os espaços publicitários que você tem disponível no site. Então a gente também aborda aí mais detalhamentos as duas ferramentas, caso você não conheça ou caso você a conheça, a gente discute um pouco mais aí sobre como otimizar o que você já está implementando hoje no seu site. A gente também mostra para vocês e fala em mais detalhes o que é cada uma das principais métricas, né, quando a gente olha para anúncios, então impressões totais, visibilidade, CTR, SPM, né, o que são cada uma dessas métricas, por que elas são importantes, né, então por isso que a gente pede o acesso para vocês, né, como eu falei lá no começo, ao Analytics, o Ad Manager, o AdSense, justamente para ajudar vocês nessa leitura. Esses dados aqui vocês têm acesso, tá, todos eles na própria ferramenta, mas a gente na auditoria entrega para vocês também de uma forma mais visual também, né? Mas vocês têm acesso também a esse tipo de informação. E a gente faz um breve recap aqui do que é cada um desses KPIs. E como eu falei também, a gente olha aí para os tipos de anúncios mais populares, né? Porque o que a gente vê muito aqui no Fundamentos é que alguns publishers hoje têm publicidade implementada no site, mas não nos formatos mais populares. E por que é importante você ter formatos populares? Justamente para atender a demanda do mercado, né? Então a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Quais são esses tamanhos populares, né? Eu de fato tenho isso implementado, então a gente também ajuda vocês nesse sentido. E o que é muito interessante, até para fechar aqui os exemplos, né, que a gente trouxe das auditorias, né, e das estratégias que a gente vai abordar no programa, sempre ao final de cada auditoria você recebe um resumo executivo, que é basicamente um recap, né, de todos os temas que a gente abordou e o seu score, né. Então, como que eu estou em relação à newsletter? Como eu estou em relação à velocidade, né? Como eu estou em relação à recirculação de matérias? Para vocês entenderem quais desses itens eu preciso priorizar. Quais desses eu estou mais no vermelho, quais desses, na verdade, eu estou otimizado, ou de repente posso dar uma atenção um pouco menor, né? E à direita vocês têm aqui esse gráfico, a gente mostra para vocês, por exemplo, uma newsletter, né? Uma newsletter, ela tem uma implementação muito fácil de ser feita, né? Existe uma série de ferramentas para isso. Então, aqui, vocês veem que na parte do engajamento e impacto, né, que é essa coluna, essa linha aqui da verde, né, na horizontal, ela está muito para a direita, mas ao mesmo tempo, ela tem uma complexidade técnica baixa. Desculpa, ela tem uma complexidade técnica baixa e um impacto muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa sobre velocidade, ela tem uma complexidade técnica muito grande, né? Às vezes as pessoas passam meses para otimizar a velocidade da página, mas ao mesmo tempo ela também tem um impacto no seu negócio muito grande. Então, em que momento eu devo priorizar isso, né? E aqui não existe certo e errado, né? A gente só tenta apresentar esse sumário executivo muito mais para vocês conseguirem levar isso para dentro de casa, né? Eu acho que vale reforçar aqui durante o programa, a gente deixa os invites abertos, né? Para vocês convidarem quem vocês quiserem do time. Então, de repente, vocês querem chamar alguém de tecnologia para estar presente, também é super bem-vindo, né? Não necessariamente precisa só você. Então, o convite é aberto, né, para quem quiser participar, mas esse sumário serve justamente para você conseguir levar isso para casa, reunir o time. Ó, gente, a gente está dessa forma em relação à audiência, o que a gente pode priorizar, como que a gente pode mudar, e a partir disso também liderar aí essas implementações ao longo das semanas que teremos juntos, tá? E ao final do programa, né, só para a gente fechar aqui, como eu comentei, a gente ajuda vocês a criarem os cases de sucesso, né? Então a gente trouxe aqui 2 exemplos, né? O UOL e a Carta Capital, que participaram com a gente aqui em programas anteriores, que fizeram algumas das implementações, a gente conseguiu manter o contato com ambos e coletar essas informações e transformá-los em cases de sucesso, né? Esses cases, eles estão disponíveis no site do News Consumer Insights. Se vocês forem lá e derem uma navegada pelo lado esquerdo da página, existe uma aba chamada Success Stories, então essas histórias estão ali. Então, vocês também têm acesso a essa informação como inspiração. E a gente também ajuda vocês aí ao final a fazer essa coleta de dados e também conseguir levar para dentro de casa, entender que, olha, eu participei do programa, eu consegui, de repente, vou dar o exemplo da newsletter, tá? Implementar a newsletter, e essa newsletter
fez a minha audiência aumentar muito, e hoje ela é super relevante, e eu te ajudo vocês a entender o porquê que isso foi relevante com esses dados, tá? E a gente também faz essa ponte. Bom, em resumo, não sei se a Nath está aqui, a Nath falou para mim que caiu eu vi que tinha uma mensagem dela que caiu. Ah, voltou, Nath? Quer falar um pouco sobre a entrega do Media Monkeys? Eu vou só te complementar, Rafa, acho que foi bem legal. Ih, Nath, para mim você travou aqui. Peraí. É que a gente está com uma temperatura tá com chuva, né, Nath? Então, eu acho que fica tudo instável. Ai, meu Deus, dá até medo. Tá. Travou. Rafael, você tem o calendário aí? Tenho, peraí. Acho que a Nath voltou. Voltou, Nath? Eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Seus olhos abriram. Tá, não, então desculpa, eu achei que vocês estivessem ouvindo. Eu estava só comentando que o legal dessas auditorias que o Rafael mostrou é que elas são um ponto de partida, né, para vocês trabalharem com os seus times, como o Rafa comentou, mas também para a gente entender os desafios de cada um e poder direcionar para outros programas nossos. A gente vai ter outros programas, a gente vai ter laboratórios da Google News Initiative que são especializados em temas, né, como desenvolvimento de audiência. Vi até que a Sabrina Passos está aqui, que trabalha na Blue Engine Collaborative, que é uma consultoria especializada em negócios e está com a gente nessa oferta de laboratórios especializados, né? Então, a gente tem essa oferta e a gente tem um trabalho que a gente começou no ano passado de consultorias individualizadas com os veículos para ajudar nessas implementações técnicas que vocês vão precisar fazer, né, pensando aí em algumas das melhores práticas que vão ser identificadas e a partir do diagnóstico de vocês. Então, esse trabalho a gente está desenvolvendo com a Media Monks, né, que é uma agência digital que já trabalha com o mercado de notícias há bastante tempo, e são bastante especializados, né, entendem bem as dores de vocês. Então, a gente está fazendo esse trabalho de consultoria individualizada com eles, e esse trabalho vai se basear muito nessas auditorias também. Tá? Então, de novo, reforço o convite. A gente falou um monte do laboratório, faltou colocar o link para as inscrições, né? Eu vou mandar aqui para vocês. Nath, tem algumas perguntas aqui que a Larissa está perguntando se funciona no formato AMP, e a Andrea está perguntando se quem participou do Lab de 2022 pode participar agora. Vou responder da Andréia e vou deixar o Rafa responder da MP. Eu não sei em que contexto que foi essa pergunta, mas sim, não tem limitação para quem já participou de outros laboratórios no passado, tá? Eu sei que esse laboratório, ele é uma reformulação, uma versão atualizada do que antes a gente chamava de NCI Shift, que também fazia essas auditorias, né? Trazia outros elementos, a gente conseguiu, de alguma maneira, dar uma repaginada nas auditorias, mas quem fez o NCI Shift vai ter algo muito parecido. E o legal de refazer as auditorias, né, de passar novamente pelo laboratório, é que você consegue ver também a sua evolução. Tá? Então, para a gente é muito interessante poder pegar uma auditoria que foi feita há um ano e pegar a auditoria atual, ver em que vocês conseguiram evoluir, né? E o que falta ainda ser implementado, o que falta, e por que falta, né? Quais são as dificuldades, porque aí a gente também consegue oferecer um apoio para vocês. Agora, sobre a MP, não sei onde foi a pergunta. Sim, eu mandei aqui no chat, foi a Larissa, né, que perguntou. Larissa, posso pedir um favor? Eu mandei aqui no chat o link das duas ferramentas que eu falei, o News Consumer Insights e do Real Time Content Insights. Se você já está aí com a sua conta do Google Analytics logada, né, você já consegue ver se funciona. Então, vê se funciona e me avisa, tá? Faz esse teste, por favor. Eu acredito que sim. E aproveitem para já irem se familiarizando também com a ferramenta, enfim, né, com a plataforma. Vocês vão ver que ela
esses 2 sites aí que a gente mandou, eles foram criados justamente para dar autonomia para vocês, né? Para vocês não dependerem da gente aí para, né, para fazer essa leitura de dados ou de algo muito complexo. Então, elas foram criadas justamente para entregar para vocês quais são os dados mais relevantes para o meu negócio, de uma forma visual, de uma forma prática, que qualquer pessoa, mesmo se ela não entenda de dados, não entenda muito sobre esse assunto, ela consegue fazer uma leitura, né? Consegue ter uma noção do que é. Então, vou pedir para vocês depois fazerem esse teste aí, se vocês tiverem disponibilidade. E aí, já venho com perguntas também durante os nossos encontros, que vai ser muito produtivo. Tá bom? O cronograma, as datas, será que seria interessante colocar, Rafael? Eu tenho aqui, peraí, deixa eu voltar no slide. Não, nessa apresentação eu não coloquei. Eu vou fazer o seguinte, eu posso te mandar, Regina. Eu tenho aqui, eu te mando. Porque daí a Márcia pode divulgar na newsletter, mas de qualquer forma, a data para a inscrição final é até quando? A data para inscrição é até essa sexta-feira, dia 22. Eu mandei aqui no chat o link da inscrição. Eu vou pedir até, ainda bem que você falou, Regina, vou até pedir um favor aqui, se alguém aqui do grupo tem a intenção de se inscrever e ainda não se inscreveu, se puder, quando vocês colocarem o nome de vocês, colocar assim entre parênteses, né, ou de alguma forma indicar que vocês são da ANER, ajuda muita gente também a já fazer essa classificação, tá? Justamente para fazer esse grupo aqui exclusivo para vocês, tá? E aí, Regina, falando sobre data de início, o início do programa está para o dia 4 de abril, tá bom? 4 de abril, às 15 horas, serão encontros quinzenais, tá? Nesse mesmo horário, todas as quintas-feiras, das 15 às 16h30. Se eu não me engano, somente entre o encontro 3 e 4 a gente encurtou algumas semanas, né? Pelo assunto ser um pouco mais prático e para o programa acabar numa duração, acho que vai acabar 2 semanas antes do que o previsto, né? Justamente para a gente ter esses outros programas aí para colocar vocês também, como esse do Media Monks que a Natália comentou, tá? Deixa eu ver aqui. Tá com pergunta aqui, Rafael. O Anthony, vamos aprender a instalar e configurar corretamente essas ferramentas nos encontros? Então, a Paula, o que seria ponto de contato e patrocínio executivo? Boa, vamos lá. O Anthony, a gente fala sobre cada uma das ferramentas, tá? A gente fala sobre o Analytics, fala sobre o Ad Manager, fala sobre o AdSense. A gente, infelizmente, não entra em cada uma delas durante o programa, tá? Então, por exemplo, eu não vou entrar exatamente como que eu configuro o Analytics ou como que eu configuro o meu Ad Manager. Então, o que a gente apresenta para vocês? Boas práticas de como fazer isso. Eu envio para vocês, ao final de cada encontro, um material de apoio, onde nesse material tem um passo a passo de como você pode fazer isso. Então, o que eu sugiro? Venha para os grupos, para as sessões de aprendizado, né? Entende o que é cada assunto, vê se faz sentido para o seu negócio. Faz sentido? Tá, como é que eu implemento, né? Pega esse material complementar, né? Lê ele com calma. De repente, se você não entendeu ou não encontrou o que você precisa, eu estou à disposição eu e a Natália, né? Estamos à disposição durante todo o programa aí para estar atendendo essas dúvidas de vocês. Mas justamente o programa da Media Monks que vem na sequência, ele vem para sanar essa parte de tecnologia. Que é assim, tá bom, eu implementei aqui o meu Ad Manager, mas eu tô com um problema que eu não tô conseguindo. Por algum motivo, a minha mídia programática não tá rodando. Aí o time da Media Monks vai conseguir entrar com você na ferramenta, olhar nesse detalhe, né? E por que a gente tem esse programa posterior? Justamente por isso. Porque como Fundamentos ele tem a sua agenda, tem o seu escopo, infelizmente a gente não tem tempo suficiente para se aprofundar tanto quanto a gente poderia em cada assunto, né? E cada uma dessas ferramentas, eles são temas muito vastos, né? São temas, eu diria que infinitos, né? Porque eles têm muitas formas de otimização, né? Hoje a gente sabe, né, e até falando, né, como Google, que existem muitos, o próprio Google oferece muitos conteúdos gratuitos sobre isso disponíveis no site, mas existe uma série de outros criadores de conteúdo que são muito experts nisso, né? Então, eu diria que tudo que a gente conseguir te fornecer de informação via Google, a gente vai fazer isso, e na sequência o Media Monks consegue te apoiar também com essa parte mais prática, né, Nath? Isso, só complementando o que o Rafa trouxe, a gente entendeu, ao longo dos anos trabalhando com vocês, que tecnologia é um assunto que é um dos principais desafios, né? Tem um turnover muito alto, a gente não consegue formar equipes de tecnologia especializadas, né? Tem uma competição por talentos de tecnologia que é muito grande no mercado, e não só no mercado de news, né? Então, a proposta dessa consultoria com o time da Media Monks é exatamente suprir essa necessidade.
Seja você tendo um time de tecnologia in-house, né, você tem um time interno seu, seja você não tendo esse time de tecnologia, e a gente sabe que tem muitos veículos pequenos, que às vezes tem uma pessoa de tecnologia, ou às vezes contrata um terceiro, né, como o seu hub de TI ali. Então, a gente entende esses desafios que vocês têm, e a ideia é basicamente a gente conseguir apoiar essas implementações mais técnicas com essa consultoria individualizada, porque se a gente fosse incluir isso dentro do tempo do programa, numa turma com 40 pessoas, né, 40 veículos diferentes, imagina o desafio que seria pegar e falar, mas entra aqui nessa tela tal, coloca o código tal. É difícil fazer isso com muita gente ao mesmo tempo. Por isso que essa consultoria individualizada vai ajudar nessa frente, tá bom, Anthony? Sim, e é por isso que as auditorias são relevantes também, porque ela consegue te dar pelo menos um diagnóstico, assim, tá, eu tenho implementado, mas, olha, isso aqui não está tão otimizado quanto poderia. Tá bom, entendi que eu tenho um problema. A ideia é justamente passar esse relatório aqui para o time da Media Monks entender. Então, tá bom, eles têm ali o Ad Manager implementado, mas tem esse tópico aqui que precisa de ajuste. Media Monks, ajuda aqui o Anthony a fazer isso. Então, justamente, a auditoria também vai ter esse papel ali de entregar esse diagnóstico, né? Isso ali está formalizado para vocês, justamente para você conseguir atuar nessa dor, né? Atuar nessa implementação, né? Gente, eu tô vendo aqui que a gente está no limite do nosso tempo. Sim, tá, é verdade. Então, eu acho que é isso, né? As dúvidas podem ser encaminhadas tranquilamente para a Nero, para o Google, enfim, e a gente repassa, não tem problema nenhum. E eu quero agradecer demais a presença da Natália Mazzotti, do Rafael Savoni. Eu tenho certeza que esse laboratório vai ser muito interessante, vai ser de muito aprendizado, porque eu acho que o tempo todo, mesmo quem tenha feito 22, não interessa, 23, eu acho que é importante participar, porque existe uma evolução em números, em relatórios, em forma de se olhar. Então, eu acho que vale a pena participar. Super Meu obrigada. agradecimento a vocês. Obrigada pelo tempo, pelo espaço aqui, conectar a gente aí com toda a equipe da NERI, os membros da NERI, e a gente está super à disposição. Sim. Eu que agradeço a vocês, eu que agradeço. Obrigado, gente. É um prazer conhecer vocês e encontro vocês, então, no dia 4, hein? Inscrevam-se pelo Vamos link nos aqui no inscrever. chat. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.